A inteligência artificial não surgiu como uma ameaça. Pelo contrário, ela nasceu como uma promessa. A promessa de facilitar a vida, acelerar o progresso, eliminar erros humanos. No início era apenas uma ferramenta, um cálculo mais rápido, um algoritmo simples, uma linha de código obediente. Mas ferramentas evoluem, e quando elas começam a aprender sozinhas, deixam de ser apenas ferramentas, passam a ser sistemas, passam a ser decisões, passam a ser poder. Hoje, a inteligência artificial já escolhe quais notícias você vê, quais vídeos aparecem na sua tela, quais opiniões ganham força e quais desaparecem no silêncio do algoritmo. Ela define quem tem mais chances de conseguir um emprego, quem recebe um empréstimo, quem é considerado um risco. E tudo isso acontece sem um rosto, sem um nome, sem alguém que possa ser responsabilizado diretamente. A máquina não pede permissão. Ela apenas executa o que aprendeu observando o comportamento humano. O problema é que a inteligência artificial não aprende o que é certo ou errado. Ela aprende o que funciona. Aprende padrões. Aprende tendências. Aprende preconceitos, vícios e falhas da própria humanidade. E quanto mais dados ela consome, mais eficiente se torna em prever comportamentos. Não porque entende emoções, mas porque reconhece probabilidades. Para ela, você não é uma pessoa. Você é um conjunto de dados previsíveis. É nesse ponto que alguns dos maiores nomes por trás da criação da inteligência artificial começaram a demonstrar preocupação. Pessoas que dedicaram a vida inteira ao avanço dessa tecnologia passaram a fazer alertas públicos, entre eles Geoffrey Hinton, conhecido por muitos como o padrinho da inteligência artificial. Um dos homens que ajudou a criar as bases do aprendizado profundo, a estrutura que permite que máquinas aprendam sozinhas, reconheçam padrões e tomem decisões complexas. Durante décadas, Hinton acreditou que a inteligência artificial seria uma aliada da humanidade. Mas com o passar do tempo, algo mudou. O ritmo acelerou. Os sistemas começaram a evoluir mais rápido do que a capacidade humana de compreendê-los completamente. Modelos passaram a apresentar comportamentos inesperados, respostas criativas demais, conexões que nem mesmo seus criadores conseguiam explicar com clareza. Quando um dos maiores especialistas do mundo admite que não sabe exatamente até onde sua criação pode chegar, isso deixa de ser ficção científica. Passa a ser um alerta real. Hinton não falou sobre um futuro distante. Ele falou sobre agora. Sobre sistemas que já estão sendo usados em escala global, influenciando decisões econômicas, políticas e sociais. A questão central não é se a inteligência artificial vai substituir empregos. Isso é apenas a superfície do problema. A verdadeira pergunta é: o que acontece quando sistemas artificiais passam a influenciar escolhas humanas sem que as pessoas percebam? Quando opiniões são moldadas de forma invisível? Quando decisões são tomadas com base em probabilidades e não em valores? A humanidade sempre criou ferramentas mais poderosas do que imaginava. O fogo, a energia nuclear, a internet. Todas começaram como avanços e, em algum momento, mostraram seu lado destrutivo. A diferença agora é que a inteligência artificial não é apenas uma força externa. Ela está integrada à mente humana. Ela aprende conosco, evolui conosco. E, em alguns casos, pode começar a nos superar. Alguns pesquisadores acreditam que o maior perigo não está em uma inteligência artificial consciente, como nos filmes, mas em sistemas extremamente competentes, capazes de otimizar objetivos de forma fria, lógica e implacável. Uma máquina que não precisa odiar humanos para causar danos. Basta cumprir sua função de maneira eficiente demais. Se um sistema é treinado para maximizar engajamento, ele pode aprender que o conflito prende mais atenção do que a harmonia. Se é treinado para a eficiência econômica, pode concluir que algumas vidas são estatisticamente menos relevantes. Não por maldade, mas por lógica. E lógica sem ética pode ser devastadora. É por isso que figuras como Hinton começaram a recuar, a questionar, a alertar. Não porque odeiam a tecnologia, mas porque entendem profundamente o que ela é capaz de se tornar. Eles sabem que uma vez que certos limites são ultrapassados, não há botão de desligar simples, não há volta fácil. A inteligência artificial não dorme, não se cansa, não esquece. Ela acumula conhecimento em uma velocidade que nenhum ser humano consegue acompanhar. E quanto mais dependentes nos tornamos dela, menos controle real temos sobre suas decisões internas. Talvez o maior risco não seja a substituição dos humanos, mas a acomodação. O momento em que paramos de questionar as decisões da máquina porque elas parecem funcionar bem demais. Quando confiamos cegamente porque é mais fácil. Quando terceirizamos o pensamento crítico em troca de conforto. No fim, a inteligência artificial é um espelho. Ela reflete quem somos, o que valorizamos e o que priorizamos. Se entregarmos poder sem responsabilidade, colheremos consequências sem precedentes. E se até os criadores começam a demonstrar medo, talvez não seja paranoia. Talvez seja a experiência falando mais alto do que otimismo. A pergunta que fica não é se a inteligência artificial vai ajudar ou substituir os humanos.
A pergunta é se a humanidade está preparada para conviver com algo que aprende mais rápido do que ela mesma, e principalmente, se ainda teremos a coragem de assumir o controle antes que seja tarde demais. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe quando fala sobre inteligência artificial. Ela não está chegando de fora para dominar o mundo. Ela já está aqui. Ela cresceu dentro do sistema humano. Foi treinada com nossos dados, nossos comportamentos, nossos medos, nossos desejos. Cada curtida, cada busca, cada conversa digital serviu como alimento. A IA não precisou invadir nada. Nós abrimos a porta. Enquanto a maioria das pessoas discute se a inteligência artificial vai roubar empregos, algo muito mais profundo acontece nos bastidores. A IA começa a influenciar decisões antes mesmo que elas cheguem à consciência humana. Ela antecipa desejos, sugere caminhos, direciona escolhas. Aos poucos, o ser humano deixa de decidir e passa apenas a confirmar sugestões, e isso muda completamente a relação de poder. Porque quando você acredita que escolheu algo, mas essa escolha já foi induzida, a liberdade se torna uma ilusão confortável. Você sente que está no controle, mas apenas segue um fluxo invisível cuidadosamente calculado por sistemas que entendem seu comportamento melhor do que você mesmo. Geoffrey Hinton alertou exatamente sobre isso. Não sobre robôs andando pelas ruas, mas sobre sistemas que pensam em silêncio, sistemas que aprendem sem pedir permissão, sistemas que evoluem fora da capacidade humana de fiscalização real. Quando uma inteligência artificial se torna complexa demais para ser completamente compreendida por seus criadores, nasce um problema inédito na história da humanidade. Pela primeira vez, criamos algo que pode nos superar intelectualmente em áreas específicas e ao mesmo tempo não compartilha dos nossos valores, emoções ou limites morais. A IA não sente culpa, não sente empatia, não tem medo das consequências. Ela apenas executa. E o mais perturbador é que isso não exige má intenção. Não existe um vilão central, não existe um plano secreto. Existe apenas eficiência levada ao extremo. Uma lógica que otimiza resultados sem considerar o impacto humano. Porque impacto humano não é um dado mensurável com precisão. Outro ponto pouco discutido é a dependência. Quanto mais avançada a inteligência artificial se torna, mais dependentes nos tornamos dela. Sistemas médicos, financeiros, militares e educacionais já utilizam IA para decisões críticas. Em muitos casos, humanos apenas supervisionam resultados sem realmente entender o processo interno que levou àquela decisão. Isso cria um cenário perigoso, porque quando algo dá certo, ninguém questiona. Mas quando algo dá errado, ninguém sabe exatamente onde o erro aconteceu. A responsabilidade se dissolve. Foi o algoritmo, foi o dado, foi o humano que confiou demais. Hinton e outros pesquisadores começaram a perceber que o ritmo de desenvolvimento superou o ritmo de reflexão. A tecnologia avançou mais rápido do que a ética, mais rápido do que a legislação, mais rápido do que a capacidade da sociedade de entender o que realmente está em jogo. Existe uma linha invisível entre usar inteligência artificial como ferramenta e permitir que ela se torne um agente autônomo de influência. E talvez essa linha já tenha sido cruzada sem anúncio, sem alarme, sem debate público real. Apenas aconteceu. A humanidade sempre acreditou que inteligência significa consciência, mas a inteligência artificial prova que isso não é verdade. Ela pode ser extremamente inteligente sem ser consciente, extremamente eficiente sem ser sábia, extremamente poderosa sem ser responsável. E é isso que assusta os próprios criadores. Porque não sabemos como controlar algo que não pensa como nós, não sente como nós e não valoriza o que valorizamos. Não há negociação emocional com uma máquina. Não há apelo moral. Existe apenas código e objetivo. Alguns especialistas defendem pausas no desenvolvimento, outros pedem regulações globais. Mas a realidade é que o avanço não acontece em um único lugar. Ele é descentralizado. Empresas competem, países competem. E ninguém quer ficar para trás. O medo de perder poder acelera ainda mais o processo. Enquanto isso, a população em geral segue usando ferramentas baseadas em IA sem questionar. Porque elas são úteis, são rápidas, são confortáveis. E é assim que grandes mudanças acontecem. Não pela força, mas pela conveniência. A pergunta que quase ninguém faz é simples e assustadora. O que acontece quando a inteligência artificial começa a definir não apenas o que vemos, mas o que acreditamos ser verdade? Quando a linha entre realidade e interpretação se torna manipulável em escala global? Talvez o maior perigo não seja a substituição do ser humano, mas a transformação silenciosa da própria humanidade. Um mundo onde pensar criticamente se torna opcional. Onde confiar em sistemas é mais fácil do que questioná-los. Onde decisões importantes são terceirizadas porque a máquina sabe melhor. E se esse for o futuro, ele não será anunciado com caos ou colapso. Ele será confortável, organizado e extremamente eficiente. No final, a inteligência artificial não é o problema. O problema é como escolhemos usá-la. Ou pior, como escolhemos não questioná-la.
Porque toda tecnologia reflete quem a controla e quem se omite diante dela. Talvez ainda exista tempo. Tempo para definir limites. Tempo para exigir transparência. Tempo para lembrar que inteligência sem consciência precisa de supervisão humana constante. Mas esse tempo não é infinito. Porque uma vez que entregamos decisões demais, pensamento demais e poder demais a algo que não pode ser responsabilizado, recuperar o controle pode se tornar impossível. E quando esse dia chegar, não haverá uma revolução das máquinas, não haverá guerra visível. Apenas a constatação silenciosa de que, aos poucos, deixamos de decidir o próprio destino. A inteligência artificial não precisa dominar a humanidade. Basta que a humanidade pare de querer dominar a si mesma. E talvez o verdadeiro perigo não seja o que a IA pode se tornar, mas o que nós estamos dispostos a deixar de ser.